Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Rasga Assombrados. Tio Spook aqui novamente, não assim, mas fica muito zoeiros. Tio Spook aqui, novamente melhorando do Covidius, né? A gente tá tentando ainda pegar um pouco de fôlego, mas o pulmão ainda dói. Mas faz parte agora do ofício, eu tenho que conviver com esses problemas pulmonares, mas faz parte da vida. Mas é isso, vamos lá, hoje é segunda-feira onde nós vamos conversar com vocês, inscritos, tirando dúvidas dos vídeos publicados no canal. Vídeos publicados, não dúvidas pessoais, ou seja, o que aconteceu comigo, eu não sei. Nós tiramos dúvidas dos vídeos e não questões pessoais de vocês, ok? É importante esse tipo de coisa, porque parece que tem gente que não entende ou toma liberdade que não existe. Tá? Então, infelizmente é assim, os caras tomam liberdade, se cair, caiu, paciência. Não, os e-mails são deletados, tá? A gente não traz perguntas de cunho pessoal, tipo, o que aconteceu comigo na noite de novembro de 1988? Eu não sei. Então, tem que tomar um bom senso. Infelizmente, nos e-mails estava repleto desse tipo de questão. Mas vamos lá. Jailson José, Jailson é o nome do Jason brasileiro, Jailson José, em inglês seria Jason, né? Você consegue enxergar os obsessores no escuro ou só sente eles? No escuro eu não enxergo nada. Pagou a luz, nós não enxerga nada, rapaz. Não, falando sério. Claramente, né, no escuro a gente acaba não enxergando mais nada, quando tá tudo no breu, você não vai enxergar nada, você só tem o quê? As percepções sensoriais, que daí sim, pelo sensorial a gente consegue utilizar da tela mental e criar um formato do que seria esses obsessores, tá? Já aconteceu principalmente na minha infância isso. Quando, na casa do meu pai, a famosa casa do terror, que a gente já contou as histórias nos 50 bilhões de fatos sobre mim, tem lá a história da minha vida direitinho contada a vocês. Lá eu reporto como era na casa do meu pai, quando eu passei a minha infância lá, e a maioria das percepções que eu tinha aconteciam ali à noite, né? Então dificilmente a gente conseguia ver, tinha que acender a luz para poder ver alguma coisa. Então as percepções sensoriais até nos ajudam a pré-determinar alguma coisa, mas ver ainda é um fator determinante. Por isso que é clarividência, eu preciso ver claramente através de algo ou alguma coisa. Então se eu estou aqui, acaba a luz, eu não consigo ver o que tem ao meu redor. Mas então as percepções é que surgem. Beleza, as percepções sim. Igual o morcego, tá? O morcego tem aquele sonar dele, né? É uma espécie de uma percepção que ele possui, tá? Então vamos lá. Karina Bossardi. Bom dia, Rodrigo. Recentemente venho acompanhando o seu canal. Já acompanho outros que tratam o mesmo tema, porém, alguns sob outras perspectivas. Percebi que você trata esse assunto seguindo algumas linhas de conhecimento e associando com algumas religiões como o budismo, a qual você simpatiza e algumas crenças adotadas da doutrina católica. Eu não uso nada do catolicismo. Nada. Catolicismo não me agrega em nada. Eu não uso nada. Então, o que eu posso fazer é utilizar do catolicismo para que vocês entendam. Mas para mim, de novo, não faz diferença. Até esse momento assisti alguns vídeos, mas pretendo ver outros vídeos no canal. Porque cada vez traz uma informação nova que de imediato não encontro nos mais recentes que visualizei. Tanto é que cheguei a excluir um dos meus questionamentos em um vídeo, depois de encontrar outros onde minha dúvida foi esclarecida. Entendo que você é um clarividente que atua junto à área da saúde, identificando problemas físicos e emocionais. Não, eu não faço esse tipo de serviço. Novamente, a gente recebe pessoas aqui que já trazem enfermidades. Eu não utilizo nenhuma das habilidades para
prever, ver ou identificar enfermidades. Eu não posso. Os médicos é que fazem a avaliação de um indivíduo. Eles vão e me dizem, o cara que tem depressão, o cara tem medo, fobias, vícios, o cara tá com câncer. Então, quer dizer, primeiro você vai ao médico, faz todos os exames, me traz esses exames, e aí sim, por meio disso, a gente vê qual o tratamento complementar a ser feito. Eu não predetermino enfermidades a ninguém, tanto que nós não analisamos pessoas. Nós não analisamos. Porque isso quem faz é o médico que vai diagnosticar a sua enfermidade, não eu, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Eu, Rodrigo, não faço diagnóstico de nenhuma enfermidade. De novo, as pessoas me trazem esses diagnósticos prontos, ok? Eu não posso e não vou substituir nada relacionado à medicina. Nós complementamos os diagnósticos ali por meio de tratamentos complementares e não falando, ó, isso aqui você tem câncer, isso aqui você tem... Não, isso eu não faço, isso aqui eu não faço, tá? Vamos lá. Achei isso muito interessante, visto que já pesquisei um pouco sobre esse assunto. Gostaria de saber de que forma é prestado esse serviço, qual o valor, você faz à distância por análise de foto. Até fiz essa pergunta em um dos seus vídeos, porém acredito que pelo canal dúvidas são mais difíceis de ser respondidas, por isso o motivo deste e-mail. Gostaria muito de ser avaliada por você, mas não vai. Nós não avaliamos pessoas. Ok? Então, vamos lá. Novamente, Karina, presta atenção. E a todos, prestem atenção. Acho que as pessoas não entenderam quais são os serviços prestados. Novamente, os únicos serviços prestados por mim, como terapeuta e psicoterapeuta alternativo, são os tratamentos complementares às enfermidades físicas, emocionais e mentais. Então, você foi lá no médico, fez o exame. Muito bem. Você tem a total liberdade de predeterminar quem vai e como vai ser tratada a sua enfermidade. Quando eu fui internado, os médicos falaram, nós vamos te intubar. Eu falei, eu não vou passar pela intubação. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia voltar. E os médicos também sabiam. Então eu não quis passar pelo processo de intubação. Foi um livre-arbítrio meu. Você pode escolher um médico para tratar sua enfermidade. Um médico, eu não sou médico. Bem como, junto ao médico, você pode buscar um tratamento complementar, que são hoje as famosas PICs, né? Que são os tratamentos complementares que hoje nós temos dentro do SUS, por exemplo, tá? São técnicas de tratamentos complementares. Então hoje a medicina está reconhecendo essas técnicas e está realmente incentivando pessoas a pedir ajuda ou mesmo utilizar-se de certos profissionais para complementar os tratamentos. Isso a gente viu no SUS, em clínicas, em outros lugares que estão utilizando-se desse tipo de tratamento complementar, beleza? Então você foi, fez os exames, fez a batelada, e aí você pode me mandar esses exames e falando, olha, eu tenho uma depressão, eu tenho vícios, eu tenho um problema sério físico, e aí sim nós podemos complementar. Nós não substituímos e não fazemos análises. Ok? Não podemos diagnosticar enfermidades a ninguém e não é esse intuito do canal. Quando lida com questões espirituais, claramente, aí sim, a espiritualidade, ela se perfaz. Então, se você não tem nenhum problema de saúde, você fala, cara, eu só queria dar uma limpeza aqui na minha casa ou retirar energias negativas de cima de mim, beleza, isso daí não tem problema. Você não está substituindo a medicina porque a medicina não tem como utilizar-se do seu conhecimento para essa finalidade. Então, novamente, somente para tratamentos complementares. Então, eu não vou te analisar, bem como não analisarei ninguém, ok? Essas análises que nós fazemos no YouTube é simplesmente para vocês entenderem mais sobre a espiritualidade. O que realmente está por detrás de certos comportamentos de indivíduos, de certas atitudes, ou mesmo de casas de certas pessoas. Quer dizer, todo mundo tem aqui uma curiosidade para saber o que tem na casa do Elvis, o que tinha na casa do Michael Jackson. É normal, beleza, isso não tem problema. Agora, quando lida com a ciência e quando lida com a medicina, nós não brincamos.
Não substituímos o método tradicional, nós só complementamos. Tudo é feito à distância? É claro. Primeiro, eu moro num prédio residencial, não é comercial. Não tem como ficar entrando e saindo pessoas aqui, é proibido. Outra, nós estamos numa pandemia, não posso ficar recebendo pessoas numa pandemia. Terceiro, eu não lido com contato com pessoas. Minha casa, ela é reservada à minha família e não aberta ao público para entrar e sair no momento que eles querem. Sinto muito. Também não tenho intuito de abrir uma clínica para tratamentos. Eu não quero ter vínculos nesse sentido, ok? Eu estou muito tranquilo, fazendo tudo à distância, funciona de uma maneira espetacular. As pessoas mandam uma foto depois de concordar com todos os termos e pago a sessão, porque isso aqui não é um espiritismo. Nós lidamos com técnicas de terapias alternativas, o qual eu investi muito dinheiro para poder ter esse conhecimento e hoje eu tenho um retorno sobre o meu capital investido. Não vou abrir mão disso. Então existe um valor simbólico que as pessoas realmente pagam para ter a sua sessão feita. Aí sim, é uma relação entre um profissional com uma pessoa que precisa de ajuda. Novamente, eu não sou espírita, não trabalho no espiritismo, tá? E o que eu faço vai muito além do que é visto em centros espíritas, mas muito além. Tá? Eu trabalhei 10 anos em centro espírita, então eu sei bem como é, entendo muito bem o que é o passe magnético, como funciona, e o que eu trato vai muito mais além. É uma evolução até mesmo da própria acupuntura, o que a gente faz. E ela é vista lá fora, na China, na Índia, nas Filipinas, como uma evolução da própria acupuntura. Então não existe isso. É cobrado, é feito à distância, a pessoa manda uma foto, depois de concordar com todos os termos, de ter entendido tudo como funciona, ter realizado o pagamento e aí sim a gente faz. Não adianta mandar foto, mandar vídeo, porque isso a gente não faz. Você primeiro vai entender, vai vir um e-mail, onde você vai ter todas as explicações de como tudo é feito, você dá um ok de acordo, faz o pagamento e aí sim a gente realiza as sessões. Caso contrário, não. Tá? De novo, aqui não é centro espírita, a gente trabalha como terapeuta, a gente tem essa profissão, eu tenho a licença para atuar como terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, são 20 certificados que eu tenho nacional e internacionalmente, e até mesmo o Ministério do Trabalho tem uma CBO específica para terapia alternativa, terapeuta alternativo, tá? Então é uma profissão hoje dentro do Brasil, ok? Vamos lá. Juliano Veric, queria lhe perguntar uma coisa. Como o senhor entende bem das religiões, já deve ter ouvido falar de Shiva. Shiva está inserido em uma religião. Na sua opinião, como instrutor, acha que é recomendado entoar o mantra? Não, você não pode entoar mantras. Eu vou explicar. Eu assisti o último Respondendo aos Inscritos e vi que o senhor fala sobre Brahma ou Brahma, que faz parte do Trimurti do hinduísmo. Minha curiosidade despertou mais ainda. Se o senhor tirar essa minha dúvida, eu agradeço. Pesquisar apenas na internet eu fico com receio, então o melhor é perguntar para alguém que entende. Novamente eu agradeço, é só uma pergunta mesmo, o senhor é a pessoa certa para responder, que eu vim para a resposta. Juliano, Shiva é um homem, tá? Shiva é um homem, não é mulher. A grande maioria das pessoas acham que Shiva é uma mulher. Shiva é um homem, faz parte da trindade entre Brahma, Vishnu e Shiva, que é como se fosse Pai, Filho e Espírito Santo? Mais ou menos. A questão é o seguinte, Brahma é um criador. Então, dentro do hinduísmo, Brahma cria. Vishnu, ele mantém, ou seja, é como se fosse a representação de um amor. E Shiva destrói, como a representação de um caos, para que Brahma reconstrua. Então, é como se fosse a sua vida hoje. Você vai e constrói uma carreira, de repente você perdeu o emprego, a sua carreira entra num caos. Você tem que se reconstruir. Então, essa pandemia que nós enfrentamos hoje, nada mais, nada menos, é esse processo de reconstrução dos indivíduos. Muitas pessoas tiveram que se reconstruir, se reinventar, recriar, para poder continuar existindo. Esse é o princípio de Shiva.
Shiva destrói para que as pessoas se reconstruam, e elas entram no princípio de Brahma. E aí elas reencontram o sentido da vida, reconstruindo sua vida. Entram em Vishnu. É um ciclo, beleza? Brahma, Vishnu e Shiva. Shiva, ele é casado com Parvati dentro da mitologia hindu. Parvati é uma deusa na qual é uma representação amorosa e passiva de uma deusa extremamente agressiva, que seria a deusa Kali. Quando Shiva fica enfurecido com uma pessoa, ele não faz nada a não ser mandar Parvati destruir a sua vida. E aí ela se torna Kali e ela arranca a sua cabeça e pendura a sua cabeça em um colar ou em um cinto. Porque agora eu fiquei com medo, tenho medo de cultuar Shiva, vai que eu faço alguma cagada, e aí ela vai com a minha cabeça, eu não quero isso, meu Deus do céu! Não, é uma representação alegórica, ok? São deuses alegóricos dentro do hinduísmo. De novo, essas representações alegóricas, elas têm um intuito muito mais psicológico do que uma representação de um ser divino. Então, o que você tem que entender são as representações das consciências e dos arquétipos criados. De novo, Brahma cria, Vishnu mantém e Shiva destrói. É o ciclo da vida. Esse ciclo da vida ele é entendido de uma forma muito mais psicológica do que você ali ficar reverenciando uma divindade, ok? Então, entendam o cunho mais psicológico para vocês entenderem o porquê que a gente pede muitas vezes para Brahma nos dar uma oportunidade para a vida, ou para Vishnu manter a nossa vida, ou para Shiva afastar as coisas ruins de nossa vida. Entendem a lógica? Ok. Então, Shiva é um homem casado com Parvati. Agora, existe uma coisa muito interessante que é o lado feminino de Shiva, que é Shakti, que aí sim entra num outro critério. Shakti é uma energia feminina. É muito interessante porque quando eu estava numa dessas aulas do hinduísmo, a gente falava muito entre o masculino e o feminino. E a pessoa que estava dando aula pra gente, que era um guru, ele deixava bem claro isso. Ele falava, cara, por que você está buscando o seu feminino? Ou seja, você, Rodrigo, buscando uma namorada, por exemplo. Sendo que você já é a união do masculino e do feminino. Como assim? Você é a união do seu pai e da sua mãe. Seu pai é o masculino, sua mãe é o feminino, nasceu você da união dos dois. Então você tem um lado masculino e você também tem um lado feminino, que é a união dessas duas energias, que é Shiva e Shakti, ok? Shakti tem um lado místico dentro do hinduísmo, que é exatamente o encontro dessas energias dentro do indivíduo, seja uma ideia de yin e yang, positivo ou negativo, masculino e feminino. E aí você explora essas energias para que elas atuem a favor do seu crescimento espiritual. Então o hinduísmo ele é muito interessante quando você interpreta essas situações como arquétipos psicológicos para o indivíduo. De novo, é aquela questão do catolicismo, né? Quando você começa a entender quem foi Jesus, quando você começa a entender quem foi Deus dentro da representação histórica, livre do fundamentalismo bíblico, mas entrando num contexto mais histórico, você vai entender como tudo é feito, como tudo é criado. Os arquétipos, as consciências, cada indivíduo, isso que é interessante. Mas as pessoas adotam deuses. Parece que a gente precisa ter um complemento de olhar para cima e falar, eu sei que tem alguém aí que zela por mim. E às vezes não existe essa questão de ter alguém que zela por você. De novo, nós estamos sempre em busca de algo maior, algo melhor. Nós nunca estamos de acordo com o que nós somos hoje e buscamos aprimorar quem nós somos hoje. Sempre estamos em busca de algo, e quando a gente morre, a gente vai viver nessa ilusão de não sei se eu encontrei algo maior ou melhor. Tome cuidado. E, sobre o mantra, eu esqueci. Juliana, você não pode entoar mantras de outras crenças. Além de ser uma apropriação religiosa e cultural criminosa, e eu vou explicar o porquê, você vai estar submetido a uma energia de uma egrégora que não lhe pertence.
Eu acho interessante nós buscarmos sempre uma verdade. Estamos sempre em busca de verdades, mas verdades de acordo com o que a gente precisa hoje. Eu preciso de uma resposta sobre algo, eu vou procurar isso em uma crença. Beleza. A coisa mais errada que as pessoas fazem é ligar a internet e sair por aí procurando, buscando respostas. Eu vejo pessoas até no TikTok ou no Twitter buscando respostas. É uma total imbecilidade. Por quê? O que vocês esperam encontrar no Twitter e no TikTok? Honestamente, futilidade. Se eu quero saber sobre o budismo, eu vou atrás de um lama dentro de um templo budista. Se eu quero saber sobre o hinduísmo, eu vou procurar pessoas que são hindus e são representantes dessa religião no Brasil. Se eu quero saber sobre o Islã, eu vou procurar os muçulmanos. Se eu quero realmente fazer uma pesquisa sobre qual é a religião que atende à minha verdade hoje, eu vou atrás de representantes dessas religiões. Eu não vou atrás de pseudo-religiosos ou pessoas que se mascaram ou se transvestem de líderes religiosos, porque isso é a lei do engano. Você vai se prejudicar, você vai se afetar, você vai pegar respostas erradas. Mas as pessoas preferem buscar respostas erradas e práticas, rápidas, do que levar 20, 30 anos numa crença para entender como ela funciona. É sério. Eu levei cerca de 30 anos para entender sobre a história bíblica. 30 anos buscando respostas idiotas. Por quê? Porque eu só encontrava pastores ou líderes religiosos dentro da igreja que propagavam os erros bíblicos. Quando você vai buscar a história para entender quem foi Jesus Cristo, quem foi realmente Lázaro, o que aconteceu, o que foi a ressurreição de Cristo, quem foi Deus, você para e pensa, fala, cara, a história é cíclica. Sério, eu fui realmente me deparar com livros que traziam essas verdades históricas e eu fiquei maravilhado, eu fiquei encantado, porque a gente percebe o quão a gente fantasia as coisas. Então, quando a gente vai falar, eu quero entoar mantras, você não sabe nem o que é mantra. Você não sabe nada daquela crença, você não sabe nem quem foi Shiva, a representação arquétipa de Shiva. E aí, mesmo assim, você quer trazer essa energia para sua casa. Cara, é abrir a porta para um desconhecido e esperar que esse desconhecido atenda às suas necessidades. Você acha que o desconhecido vai te atender 100% naquilo que você espera? Você não sabe o que é isso, você não sabe quem é esse desconhecido. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz da vida. Sabe, mantras, eles fazem parte de uma crença, uma religião, uma cultura. Se apropriar disso, sendo um católico, grande maioria no Brasil é católico mesmo, batizado no catolicismo, é uma apropriação religiosa criminosa. Sabe? É estar um pé ali e um pé aqui. Ah, eu vou no catolicismo, mas eu vou no centro espírita saber da minha avó que faleceu. Porra, o padre, se souber que você está indo para o centro espírita, ele te excomunga. Ele tira você de lá de dentro. Ele fala, cara, a gente não pode permitir com que você fique com um pé ali e um pé ali. Ou você é católico praticante ou você é espírita. E eu concordo plenamente. Eu acho que a pluralidade de religiões, ela está lá. E você está aqui. Na hora que você realmente quer entender outras religiões, você abre mão da sua crença para buscar outras crenças e verificar se aquilo realmente atende o que você precisa. Sabe, eu entrei nos ritos africanos, aprendi algumas coisas com babalorixás africanos, mas eu fiquei com muito receio, por quê? Porque eu não gosto de ver maldade com animais. Eu não aceito o sacrifício de animais. Eu não aceito. Os judeus no Velho Testamento faziam sacrifícios aos deuses nos seus templos. Mas quando surge o cristianismo e Jesus, olha, aqui ele fala, eu não aceito mais isso. Ele retira, expurga e elimina dentro do cristianismo toda a aplicabilidade de sacrifícios. E se você duvida do que eu estou falando, vai comprar os livros de Gerd Tyson, vai ler os livros sobre as comunidades cristãs e você vai ver que a verdade está lá dentro. O cara pesquisou, o cara estudou, o cara é doutor em teologia na Universidade da Alemanha e o cara traz isso falando. Quando surge o cristianismo, ele elimina muita coisa do próprio judaísmo, recria uma nova religião aquilo. Então ele abre mão do sacrifício de animais. Eu abro mão também, não aceito isso. Então, obviamente, dentro daquela religião eu não me encaixava.
Por quê? Porque eles utilizam o sangue dos animais dentro da crença deles. Quem está errado é a crença ou sou eu? Sou eu. Então eu pulei fora. Falei, não atende aquilo que eu busco. O budismo atende 100% aquilo que eu procuro. Ele me dá as respostas, ele me dá o estado filosófico, ele me explica muita coisa sobre mim, sobre o eu, sobre a mente humana, e que realmente são coisas que eu acredito. Eu acredito. Então, ótimo. Eu abri mão do catolicismo, abri mão do espiritismo, abri mão das ordens secretas que eu fiz parte, abri mão do espiritismo dentro da Umbanda e dos ritos africanos para incorporar 100% uma religião budista. As pessoas querem fazer o yakisoba espiritual. Ah, eu quero um mantra dali, agora eu quero a oração dali, agora eu vou pegar a macumbaria dali, agora eu vou fazer isso, misturo no caldeirão e eu crio uma religião nova. Não é assim que funciona. Você vai ser uma pessoa fútil. Você vai ser uma pessoa que realmente não entendeu qual é o princípio de ter uma religião, de ter uma crença, de se alicerçar em algo que realmente contemple a sua verdade. Você não pode fazer esse bacanal de religiões. Então não adianta você querer, eu vou entoar o mantra de Shiva. Primeiro, você não sabe nem quem é Shiva. Segundo, você não sabe nem a história do hinduísmo. Terceiro, que você realmente não tem nenhum vínculo com o hinduísmo. E você mesmo assim se dá o direito de praticar o hinduísmo. Sabe, quando eu entrei no budismo, eu comecei a frequentar o templo e eu ia como um espectador. Eu ia lá para escutar, para ver, para testar, para ver se realmente se encaixava. E comecei em várias práticas. Cheguei a viajar para ir a um retiro budista. Quando eu estava naquele retiro budista, nós estávamos para fazer certas iniciações, certos, entre aspas, batismo, né? Que seria a comparação com o catolicismo, um batismo. Chegou a um ponto, os perodalilos voando, chegou a um ponto que a lama, nossa, lá tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinham 7 lamas, tá? Ou seja, 7 assumidades ali, naquela cerimônia. Chegou uma hora que a gente foi falar com a nossa lama, né, a minha e da minha esposa, que fala inglês e que é americana e que reside aqui no Brasil, ela falou, parabéns, agora vocês não têm volta, agora vocês são praticantes budistas. Ou seja, não fui eu que me autodenominei, eu recebi esse título, ou seja, de um praticante budista, ok? Da mesma maneira como eu recebi de uma outra lama, uma sumidade, ela olhou para minha cara e falou, você é um clarividente. E aí a gente vai galgando degraus dentro das religiões, buscando realmente se encaixar, sabe? Imagina, eu trabalhei como médium de incorporação em centro espírita durante 10 anos. Eu abri mão disso para poder me recriar. Ou seja, eu estava em Vishnu, eu estava na plenitude, mas eu enfrentei um caos interno, Shiva, com a ideia de aprimorar o meu conhecimento, indo atrás de algo maior. Foi aí que eu tirei o espiritismo da minha vida, deixei o meu título de médium de incorporação lá dentro e fui atrás da clarividência, fui atrás de práticas ligadas ao budismo tibetano, ao hinduísmo que eu me encaixava mais. Foram 5 anos do lado de um guru hindu mesmo ali para aprender aquelas técnicas, sabe? Inclusive terapias alternativas que era ensinado, como o próprio Qigong. E aí? Entende? Quer dizer, ou vocês entendem que vocês não têm o direito de fazer uma apropriação cultural desse tipo, ou eu sinto muito, vocês vão viver uma vida fútil. Ou vocês são uma coisa ou vocês não são nada. Essa pluralidade de vocês quererem pegar um pedacinho de cada coisa só fazem vocês ficarem vazios. E é por isso que eu sou contra. Eu estudei muito essa questão da universalidade das crenças, buscar um pouco, conhecer, para poder conversar com um muçulmano, conversar com um judeu, conversar com um católico, entender os pontos de vista. Mas torna-se superficial, você nunca vai entrar realmente a fundo numa religião se você não vivê-la, se você não vivenciar aquilo, se você não praticar, se você não entender o contexto disso. De novo, entoar mantras é um vazio. Mantras, eles são um complexo de práticas que envolvem milhões de processos. Imagina,
Eu nem vou falar sobre os mantras que a gente faz aqui, porque, pô, cada dia são práticas diferentes. E cada cerimônia, pô, leva 1, 2 horas. Sério, eu ficava 3 horas e meia fazendo uma prática budista no quarto. 3 horas e meia. E muitas vezes é para entoar um mantra. Então quando você vai pegar, por exemplo, o mantra de 100 sílabas, o budismo tem uma prática que envolve um mantra de 100 sílabas. Imagina o tempo que você fica fazendo uma prática dessa. Sabe? Fazer acumulações sobre o mantra de 100 sílabas. É uma eternidade, cara. Tem uma prática budista que um mantra é 1,5 páginas. Um mantra é 1,5 páginas. Sabe? E até você chegar nessa prática de 1,5 páginas, é uma cerimônia que você faz o dia inteiro. E aí? Por isso que eu estou falando, vocês têm que tomar muito cuidado com aquilo que vocês buscam, porque além de ser um caminho sem volta, vocês têm que estar realmente com afinco fazendo. Caso contrário, não vai fazer diferença. Juscelene Della Justina. Olha que nome legal. Juscelene Della Justina. Juscelene Della Justina. Olá, Rodrigo. Na playlist Spook Murder, você analisa a história de um crime. Se o fato pode ter sofrido influência no mundo espiritual. Minha dúvida é, quando um ator vai interpretar um papel, a gente já falou sobre isso, ele estuda para que sua atuação seja mais fiel possível ao personagem da história. Quando o personagem é um assassino, um psicopata, psicoganso, psicomarreto, ele entra nesse universo para entender como a mente de um assassino funciona, por exemplo. Pode atrair energias do mundo espiritual? Já falamos sobre isso. Como o ator Heath Ledger, que fez o Coringa e acabou falecendo. Mas ele faleceu com excesso de overdose de drogas e não na loucura. Ele já devia curtir uma droga. Ou o ator Anthony Hopkins, que se interpretou toda a trilogia como Dr. Lecter. Dr. Lecter, Anthony Hopkins, como os atores que interpretam, mas eles, vamos lá, você está fazendo uma confusão. Eu vou te dar um exemplo de um ator brasileiro. Tinha um ator brasileiro que ele sempre pegava papéis que ele fazia o cachorrão. Aquele cara, né, o amante, o cara mais mulherengo e tudo mais. Ele achou que ele era aquilo. E aí ele assediou uma mulher, eu acho que no elevador, ele passou a mão na mulher e tudo mais. E aí ele foi demitido da Globo por causa disso. E aí ele veio a público pedir desculpa dizendo que ele surtou por causa dos personagens que ele fazia. Ele realmente não soube tirar o personagem dentro dele. Cara, assim, eu vou ser muito honesto, tem atores hoje que eu tenho um pouco de receio. Keanu Reeves, Selton Mello. Eu acho muito engraçado os dois. Por quê? Eles são atores que parece que perderam a expressão. Keanu Reeves, aquele cara que fez Anjos da Lei e depois fez o Pirata. Como é que é o nome dele? Eu não vou lembrar. Ele também é outro que não tem expressão. Eles são o que a gente chama de tábua rasa. Ou seja, é uma mesa em branco em que você printa o personagem e eles interpretam magnífica, assim, uma coisa assim magnífica. Só que eles não têm expressão. Sabe? Keanu Reeves sorrindo. Keanu Reeves triste. Keanu Reeves chorando. É assim. Você vai ver, ele não tem mais expressão. Você assiste aquele Caçador de Emoções do Keanu Reeves, né? Quando ele tinha 18 anos. Você vê ele sorrindo, você não vê ele hoje fazendo esse tipo de papel, você não vê ele sorrindo. Os atores, eles interpretam, eles têm que realmente vestir um personagem para mostrar, além do seu amor à arte, mas também buscar seu espaço na mídia. Ou seja, um Keanu Reeves, ele é muito disputado para fazer os papéis hoje. Eu acho que ele até se dá o luxo de escolher o que ele quer. Então, assim, são pessoas que eles têm que ter uma capacidade de criar os arquétipos perfeitos. Eles têm emoção, têm o pensamento, têm as atitudes, tudo do personagem que eles querem.
E isso é um espetáculo, isso é a arte, mostrar a perfeição. O problema é que eles não conseguem se desvincular depois. E se desvincular é uma coisa muito complexa, muito complicada, é desafiadora. Os personagens, eles fazem parte de uma história da vida do ator. E eles absorvem aquilo. Nesse meio tempo, claramente, eles podem não saber separar pelo excesso de emoções ou carregar aquilo ainda e ter atitudes ruins, agir de uma maneira ruim. Só que, de novo, o exemplo que você me colocou, eles não são exemplos reais. O cara do Coringa, ele realmente teve uma overdose, mas isso não significava que o Coringa curtia drogas. Eu não lembro do Coringa curtindo droga nos vídeos, tá? Eu não lembro de ter visto o Coringa cheirando cocaína, injetando heroína, coisas desse tipo. Ao contrário, ele nunca me pareceu um criminoso. Se você for ver os personagens do Coringa nos filmes, o Batman, ele se torna muito mais perigoso que o próprio Coringa. E o intuito foi esse, transformar o Batman num vilão, enquanto que o Coringa, ele se torna a representação do povo. Como no último vídeo do Coringa lá, do Batman, que foi um espetáculo, a história do Coringa, né? Você vê, é um drama real, um personagem ligado à realidade de muitas pessoas. E que ele se torna a representação de um povo. Mas isso é uma interpretação minha, tá? Então, de novo, os personagens, eles passam para a vida real, se você não tomar cuidado. E com isso podem levar as pessoas, os seus atores, a um descontrole, caso o cara não seja um belo ator, um bom ator e não souber diferenciar a realidade da ficção. Não acredito que eles vão cometer crimes, mas que certas atitudes podem vir a sair do controle, aí sim, tá? Não só a questão do uso de drogas, mas esses comportamentos como aconteceu com esse ator brasileiro, eu nem lembro o nome dele, mas que ele acabou assediando uma mulher e que ele acabou sendo afastado da Globo. E isso é ruim. Isso mostra que o cara não sabe separar as coisas, mas não faz dele um péssimo ator, ao contrário, mostra que ele é humano, tá? Mas essa playlist é muito legal, eu gosto muito do Spunk Murder Houses, eu preciso colocar mais conteúdo lá. Tá? Mas é isso, eu acho que eu falei bastante, já conseguimos atender aqui mais ou menos 40 minutos de vídeo. Eu ainda preciso repousar um pouquinho por causa do pulmão, então ficar falando muito me afeta um pouquinho ainda o sistema respiratório. Então eu espero que vocês compreendam, o tio Spook ainda está saindo dessa enfermidade chata, o pulmão ainda está comprometido, ok? É sério, então não é uma brincadeira. Eu troquei uma máscara de pano por uma máscara de oxigênio. E isso foi um erro monstruoso da minha parte. Me arrependo muito. Foi um evento que eu fui e a partir de hoje a gente realmente não está indo mais em eventos para não nos contaminarmos. As pessoas não estão utilizando de segurança dentro desses eventos. Poucas pessoas têm álcool gel em cima da mesa ou fazem as entrevistas de máscara. E eu acabei rodando nessa história. Mas faz parte, tá bom? Então é isso. Agradeço de coração a todos, mesmo por terem assistido o vídeo, por fazerem parte da playlist do Respondendo aos Inscritos, que eu sei que poucas pessoas assistem, mas, de novo, as pessoas que têm interesse em aprender, ou me escutar, ou mesmo ter um caminho para seguir, eu sei que gostam dessa playlist e fazem um enorme esforço para assisti-la, tá bom? Então é isso, agradeço de coração a todos. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, ok? Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e capacitam para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e não substituir. Para tratamentos físicos, emocionais e mentais, e aí sim entramos no critério de limpeza de casa e as análises de casa. E tudo isso solicitado em um único endereço de e-mail, que é o limpeza-de-casas@gmail.com. Limpeza com Z, tá, gente? De casas com S. limpeza-de-casas@gmail.com. Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado, como já falado no vídeo, os motivos, ok?
Muito bem. Para aqueles que querem ajudar a gente, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal e nos ajude muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, bem como o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. É só você pegar esse link, jogar no seu navegador e aí você pode doar o valor que você puder ou quiser, que nos ajuda muito. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos, se o pulmão permitir, e bons sustos a todos nós.